excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, consulta ao doutor está no ar. E hoje o nosso bate-papo é para lá de especial, pois a gente vai falar sobre um momento que é bastante comum na vida de muitas mulheres, que é o fim do ciclo menstrual, que marca, é claro, o fim da fertilidade e que vem com uma série de desafios, gente. Afinal de contas, estamos falando de transformações físicas, transformações hormonais e principalmente emocionais. Segundo dados do IBGE, temos aí 17 milhões de mulheres passando pelo período de climatério e pouco mais de 9 milhões de mulheres passando de fato pela menopausa, com todos os seus desafios, com todas as suas questões. Afinal de contas, quando a gente fala menopausa, eu sei que passa pela sua cabeça. Ai, calorões, insônia, dificuldade de memória, enfim, diversas questões. Algumas óbvias, outras nem tanto, e tem estudos que pontuam, gente, que sintomas da menopausa são dezenas e tem outros que pontuam centenas de sintomas. Por isso a importância da gente trazer esse bate-papo de forma aberta, para a gente se informar e através dessa informação a gente buscar o nosso melhor caminho em prol da qualidade de vida. Se você lembrou de alguém a quem esse bate-papo é importante, é necessário, estamos em transmissão ao vivo pelo site que é www.hittv.com.br. E se engana quem pensa que esse tema aí é extremamente feminino. Afinal de contas, deixa eu trazer aqui um bastidor. Caminhando aqui pelos estúdios da Hit TV, alguém me perguntou assim, qual é o tema do programa de hoje? Eu disse menopausa e essa pessoa me respondeu, olha, sofro bastante. Eu olhei, era um homem, né? Andropausa, né? No seu caso, ele disse, não, estou sofrendo com a minha esposa, está muito difícil oferecer acolhimento, oferecer compreensão e o cuidado que ela precisa. Portanto, homens, não percam a oportunidade também de participar, encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato. Lembrando que você pode não querer, é claro, se expor, basta você deixar isso bem claro para a nossa produção, que a gente traz a sua mensagem como anônima. Combinado? Encaminha para a gente. 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento no nosso Instagram, que é @consulta ao doutor Hit TV. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Traz para a gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, qual dessas frases sobre menopausa e coração você acredita que é de fato verdadeira? Infarto é mais comum após a menopausa. A queda hormonal não afeta o coração. Só quem tem colesterol alto é que deve se preocupar de fato. Ou menopausa só causa calor e mau humor. Clica lá na alternativa que você considera que é, de fato, a verdadeira, que a gente vai aprender juntos a respeito do poder da menopausa e de que forma que ela vem a interferir na saúde do nosso coração, combinado? Mas antes de mais nada, eu queria te lembrar que hoje é terça-feira, gente. Hoje é o dia que a gente deixa reservadinho ali na nossa agenda para aprender um pouco mais a respeito do nosso direito. É o dia que a gente recebe o Dr. Leonardo Girundi. O quadro é o seu direito. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo Girundi, seja muito bem-vindo aqui no Consulta ao Doutor. Um prazer recebê-lo. Ei, Dani, que alegria estar aqui mais uma semana com vocês. Privilégio meu. Privilégio nosso e da Kátia Macedo. Olha só a história dela. Diga. É uma telespectadora nossa, uma seguimora nossa também. Ela encaminhou pra gente a dúvida dela lá no nosso Instagram, que é o @consulta ao doutor, e a gente deixou avisado. Kátia, fica tranquila que a gente vai trazer aqui a sua dúvida e entregá-la diretamente para o doutor. Então vamos lá, estou aqui cumprindo com a minha promessa. Eu sou tutora do meu marido no CRAS. Ele recebia a Bolsa Família e passou para o BCP Loas. Mês passado, eu fui fazer o recadastramento e aparentemente estava tudo certo. Porém, dias depois, me ligaram falando que eu tinha que ir na Receita Federal para mudar o nome de solteira para casada. Gostaria de saber se eu devo ir pessoalmente ou se eu posso fazer todo o trâmite pelo site. Muito boa pergunta, é interessante. Na realidade, hoje em dia, quase 90% de tudo que existe é pela internet, né? Então, são poucas necessidades ou situações que você deve ir pessoalmente ou precisa ir pessoalmente. Mas no seu caso, devido à situação, eu aconselho você ir pessoalmente, levar os documentos que comprovem toda essa situação, questão de ser tutora, questão do nome, são muitas situações envolvidas que podem afetar diretamente na sua receita no próximo mês. Então, por causa disso, junte os documentos e vá pessoalmente. Para deixar ali tudo garantido. Exatamente. Vamos então para a próxima pergunta do Douglas Pereira, de Natal, Rio Grande do Norte. Comprei passagens aéreas promocionais, mas a companhia cancelou o voo e só quer devolver o valor em crédito. Eu preciso aceitar ou eu posso exigir o reembolso em dinheiro?
É uma dúvida comum também, né? E nós estamos chegando aí na semana das compras, né? Dos meses da compra, Black Friday chegando, então tem muitas opções, muitas compras por impulso e várias situações. Nesse aspecto, eu entendo que ela deve devolver o valor integralmente, devidamente corrigido, inclusive. E, inclusive, pode ser ainda acrescido, adicionado, os danos morais, né? Por que isso? Porque vamos imaginar que é uma pessoa que não é uma consumidora frequente, ela não viaja sempre de avião, por exemplo, mas ela comprou aquela passagem porque ela ia num casamento. Ela teve o voo cancelado, perdeu o casamento e não vai viajar mais. Então, o que ela vai fazer com o crédito? Ela não tem objetivo nenhum em ter esse crédito, não ganha nada com isso. Então, além de ter o dinheiro devolvido, você poderia ser indenizado, por exemplo, se você perdeu as suas férias. Imagina, você ia ali passar uma semana, só tinha uma semana de férias, ia passar com o seu netinho e você perdeu essa semana porque a companhia cancelou. Então, você tem direito de ter o seu dinheiro de volta e, inclusive, uma aplicação aí de juros, multa e danos morais, dependendo da situação. Eu adoro esse quadro porque a gente aprende demais com as questões alheias. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aprendeu também com a Kátia, aprendeu com o Douglas. E quem tiver a sua dúvida, pode participar, não pode, doutor? Exatamente. Aproveita que você está aí, pega a caneta e anota seudireito@hittv.com.br. Mande sua dúvida, sua pergunta, que eu vou vir aqui para responder você. E a gente então te aguarda na semana que vem para tirar mais dúvidas e aprender a respeito do nosso direito. Grande alegria e privilégio. Aproveita e me segue lá no Instagram, @Leonardo Girundi. Beijo, Deus abençoe, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Até mais, doutor. E agora então, pessoal, vamos embarcar nessa questão, nesse universo da menopausa para entender de que forma que ele acomete nós, mulheres, e o quanto ele pode interferir na nossa saúde cardiovascular. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que não fazia essa associação. E agora, então, a gente vai aprender um pouco mais a respeito. Mas, antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem são as nossas convidadas deste bate-papo na tela. Vamos lá. Débora Giron, cardiologista. Atua na área da saúde há 15 anos e escolheu a profissão movida pelo desejo genuíno de cuidar de pessoas, de fazer a diferença na vida de cada uma delas. Seu trabalho é marcado pela humanização e individualização do atendimento, sempre buscando enxergar o paciente além do diagnóstico, com empatia e também acolhimento. Entre os desafios que enfrenta no dia a dia, chama a atenção para a dificuldade de ser portadora de notícias, olha só, gente, que podem mudar a vida dos pacientes e das suas famílias, o que é um fato. E esse, então, é um momento que ela destaca para a gente que exige sensibilidade, equilíbrio e uma profunda humanidade. E agora a gente vai conhecer sobre a Alessandra Rente, endocrinologista. Com 20 anos de experiência na área e sempre interessada em entender o corpo humano e melhorar a qualidade de vida das pessoas, escolheu essa especialidade por considerar os hormônios os verdadeiros maestros do nosso organismo. Isso é um fato, até ajuda a gente a entender um pouco mais o papel deles. Seu grande diferencial está em aliar o conhecimento técnico a uma visão ampla e humanizada da saúde, tendo assim uma escuta atenta e uma abordagem individualizada. Entre os desafios da profissão, destaca a necessidade de compreender o que vai além da queixa principal, ajudando cada pessoa a encontrar de forma leve e natural o caminho mais equilibrado e saudável para si. Doutora, sejam muito bem-vindas aqui no nosso Consulta, doutor. Nesse momento que é tão especial, né, para a gente falar sobre menopausa, porque eu acho que a gente vive um grande boom de informações. Se essa antes era uma questão que pouco a gente ouvia falar, eu acho que hoje em dia a gente tem tido um bombardeio de informações. Só que a grande questão é a gente saber que informações são essas, quais são as informações que a gente vai levar para a gente, quais são as informações que a gente vai deixar passar, não é verdade? Queria começar pela explicação, porque a gente entende, né, a gente tem ouvido falar cada denominação, climatério, menopausa, perimenopausa, menopausa precoce. Explica um pouquinho para a gente sobre cada uma delas, doutora. Muito bem. A menopausa é o termo que se usa para quando existe já ausência de menstruação. Então, a mulher deixou de menstruar e tem 1 ano sem menstruar. E aí é esse momento que ela é considerada em menopausa. Mas o período de perimenopausa é o período que antecede e que posterga essa fase da menopausa. E o climatério acontece anos antes da menopausa, até às vezes 10 anos antes, onde a gente já vai tendo adaptações e algumas mudanças em decorrência da falência dos nossos ovários, né? Então, a gente nasce com a quantidade total de folículos que a gente vai ter ao longo da vida. Então, isso é determinado lá no período da gestação.
E a partir da puberdade, a gente começa a ter o processo de maturação desses folículos e a cada mês a gente tem um processo de ovulação. Então, a menopausa nada mais é do que quando esses folículos se esgotam. E aí a gente deixa de ter a produção de estrogênio e de progesterona. Interessantemente, a gente continua tendo uma produção de testosterona pelas suprarrenais, mas existe essa queda abrupta do estrogênio. E por último, a menopausa precoce, então, é quando por algum motivo esses folículos são esgotados muito antes. Então tem causas às vezes autoimunes para isso, tem causas por fatores ambientais, poluentes. Então isso tem sido cada vez mais comum. E aí é considerado então precoce quando acontece antes dos 40 anos. Essas mulheres costumam ter um risco cardiovascular ainda maior do que as mulheres que deixam de menstruar aos 50 anos, que é a idade mais comum. Olha só que interessante que a doutora trouxe aqui. Então, as mulheres que sofrem aí com essa menopausa precoce, elas têm um risco maior de terem problemas de fato cardiovasculares. E aí eu vou além e te pergunto, quantas mulheres que batem no seu consultório com a noção, com o entendimento de que uma coisa tem a ver com a outra? Infelizmente, poucas, porque ainda não é muito divulgado. A gente sabe popularmente que a doença cardíaca ela começa mais tarde para a mulher, né? Eu sempre falo, todo mundo conhece alguém, um homem que infartou por volta dos 40 e as mulheres a gente ouve falar um pouco mais tarde, que é exatamente a hora que acontece a menopausa e muitas pessoas não fazem essa associação. O estrogênio, ele é um hormônio cardioprotetor, né? O que ele faz? Ele diminui, né? Ele ajuda a diminuir o nosso colesterol ruim, que é o LDL, que é o grande responsável aí pela formação das placas de ateroma, que são as placas de gordura. Ele também é um hormônio anti-inflamatório, então ele vai melhorar a saúde de toda a vasculatura, né, de nós mulheres. E antitrombótico, ele impede também que se forme coágulos de sangue. A partir do momento que a gente tem essa diminuição do estrogênio, nós ficamos mais expostas à doença cardiovascular. Nossas artérias se enrijecem. Além de tudo isso, do colesterol aumentar, piora também a nossa distribuição de gordura. A gente começa a ter a gordura centrípeta, né? A famosa gordura que é a inimiga do cardiologista. E resistência à insulina, síndrome metabólica, aumenta a pressão arterial. Olha quantas coisas que passam a acontecer no nosso corpo a partir de então. Exatamente. Todo o cenário propício para o desenvolvimento da doença cardiovascular. Por isso que é tão importante a mulher, quando começa ali na perimenopausa, já acompanhar o seu risco cardíaco, porque é nessa hora que nós, mulheres, temos o maior risco de infartar, de ter AVC, diabetes, hipertensão. Então, é fundamental esse acompanhamento. E olha só, trazendo um pouco até do destaque da sua ficha, que me marcou bastante, sobre você ter comentado que você escolheu, inclusive, ser endocrinologista por considerar os hormônios ali os maestros do nosso corpo. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa orquestra e de que forma que ela vai mudando e quais são os impactos que essa mudança causa, de fato, no nosso metabolismo, no nosso corpo como um todo. Então, eu acho tudo isso muito lindo, realmente. E hoje a gente está falando mais especificamente de coração, né? Mas a gente depende desses hormônios para viver mesmo, né? Obviamente que tem hormônios que são fundamentais, que sem eles a gente não vive. Sem o estrogênio a gente se adapta, mas a gente depende dele para ter uma boa qualidade de vida. Então tem um impacto muito importante no nosso cérebro, no nosso humor, na nossa disposição, concentração. E os efeitos protetores para os vasos vão além, né, dos vasos, então esse efeito para pele, cabelo, ossos, né? Então o estrogênio é fundamental para a saúde dos ossos. E é interessante porque a gente ao longo da vida já vai se adaptando a algumas variações, porque a cada ciclo nós temos grandes oscilações. Então a gente tem aquele momento no meio do ciclo que o estrogênio está lá em cima, aquela fase da ovulação, de maior bem-estar. E todos os meses a gente lida um pouquinho com essa queda de estrogênio, que talvez as mulheres tenham, né, já sentido isso, sintomas de TPM, tensão pré-menstrual, o humor muda um pouco, dá mais vontade às vezes de comer doces, é muito interessante. Então a gente já lida com isso ao longo, né, da menacme, da fase reprodutiva. Mas acontece que nessa fase final a queda é abrupta e muito impactante, né? E por isso as mulheres que às vezes não têm os fogachos, não têm esses sintomas típicos, às vezes demoram mais para procurar ajuda e às vezes vão chegar num consultório buscando ajuda para uma depressão, um transtorno de ansiedade ou questões até mais profundas que poderiam ter sido
vistas com antecedência, né, para não chegar num quadro assim. Problemas de memória, né? Algumas pacientes Muito pensam que comuns. estão iniciando um quadro de demência precoce. No meu caso, chegam muitas hipertensas ali, né? Totalmente descontrolada, Sim. distúrbio no sono. Sim. Não, e é interessante como outros eixos hormonais tendem a alterar também nessa fase. Então, é comum mulheres abrirem quadros de hipotireoidismo, outras alterações hormonais associadas a essa fase. O intestino muda bastante, né, nessa fase também. O intestino costuma sofrer muito com impactos de estresse, né? Então, eu diria que essa situação toda também acaba interferindo. Além do que, as intolerâncias costumam ser mais comuns também depois dessa fase, né? Então, até intolerância à lactose, normalmente depois dos 40 anos. Então, são oscilações físicas Bastante sistêmicas. importantes. Muito importantes. Queria entender um pouco a respeito dos sintomas, porque como eu disse, inclusive, na abertura, nas minhas pesquisas, alguns estudos apontam dezenas, outros apontam centenas. E a gente sempre ouve a palavra menopausa associada a calorões, aos fogachos, à questão do cansaço, da dificuldade, né, para dormir, enfim. Quais são os sintomas mais intensos e os sintomas secundários, ou que muitas vezes, ou que hoje em dia estão sendo mais revelados, trazidos mais à tona, mas que até então não estavam sendo associados a essa questão? Eu acho que o clássico é esse fogacho, né? Que na verdade é um sintoma de uma alteração neurovasomotora, algo muito complexo. Inclusive, isso está associado também a aumento de risco, né? De doença cardiovascular e de infarto. Suores, ataque cardíaco, né? Exatamente. Aquela agitação intensa. E isso geralmente desperta as pacientes durante a madrugada, não é Exatamente. isso? Elas são despertadas por uma taquicardia, uma sensação desagradável de um calor seguido por um frio, né? Então, os distúrbios do sono acabam sendo uma queixa Mais muito marcantes. comum, muito marcantes. A gente percebe, além de tudo isso que nós já falamos, né, esses são os mais marcantes, mas alteração na memória, alteração no humor, as pacientes se percebem mais intolerantes, né? Fala, nossa, agora eu tô brigando com todo mundo, eu não tenho paciência, eu esqueci coisas pequenas, né, do dia a dia, onde guardou chave, a gente percebe muito essa parte. Muito. E a parte da fraqueza, que muitas vezes a gente ignora, tem a ver com a perda muscular. Né? Nesse estágio, é muito comum que a distribuição mude, né? A gente vê um predomínio, aumentar a massa gorda e diminuição de massa magra. Então, muitas pacientes percebem essa diminuição de força, a tolerância aos esforços. Antes eu subia os andares da minha casa e não cansava. Agora, na mesma atividade, eu canso. Eu recebo muito, porque todo mundo atribui sempre ao coração, né? E, na grande maioria das vezes, com ajuste hormonal adequado, a gente vê essa mulher voltar a ter qualidade de vida. Eu acho que eu classificaria um dos sintomas mais marcantes da menopausa é algum tipo de piora da qualidade de vida. Essa mulher, nem todas as mulheres vão ter a sudorese noturna, o fogacho, mas quando você vai conversar a fundo, essa mulher vai ter queda na qualidade de vida. Outro, da parte sexual, que é muito importante a gente falar, né? Vai ter um ressecamento vaginal, então essa mulher vai ter dor à relação, vai ter queda de libido marcante, vai ter infecção urinária mais recorrente. Então, quando a gente vai conversar com essa paciente, a gente percebe que alguma coisa na qualidade de vida dela mudou. E acho que a grande questão, até pela sutileza dos sintomas que você está trazendo para a gente, eu acho que é isso que também leva ao retardamento desse diagnóstico, não é? Porque até você identificar que essa questão já está te acompanhando, já vem há um tempo, mas que não necessariamente é uma doença XPTO, não necessariamente está associada ao medicamento que você estava utilizando, até você chegar nesse quadro e questionar, será que é de fato menopausa, você perdeu um tempo ali, não é? Isso a gente pode chamar de uma janela de oportunidade? Então, a janela de oportunidade se refere mais à intervenção terapêutica, mas eu só queria ressaltar um ponto importante, que às vezes as mulheres que não têm os fogachos e não têm esses sintomas todos que a gente mencionou, são as que chegarão com essas complicações maiores no consultório. É mesmo? Sim, porque elas demoram mais para procurar ajuda. A mulher que tem os sintomas, muitas vezes já trata antes e vai diminuir esse risco, então, de perda de músculo, sarcopenia, incontinência urinária e ressecamento. Exatamente. Não é mesmo? Então, embora seja muito desagradável, o fogacho às vezes é um alerta e é o que traz o paciente a um tratamento mais cedo. Então, chamaria atenção para as mulheres que não sentem isso. Que não estão sentindo. Eu ia até trazer essa questão porque eu queria entender. Tem pessoas que dizem, nossa, passei por essa fase e nem senti nada. Para mim, assim, a menopausa não significou nada disso que todo mundo comenta. E eu queria entender
entender o que faz uma mulher ser mais acometida nessa fase e o que não faz. Assim, temos fatores de risco, alguma justificativa para isso? Eu acho que varia muito de sensibilidade, né? Geralmente as mulheres que têm mais oscilações em períodos de TPM ou até em puerpério, pós-gestação, são as que vão sentir mais isso, essa falta do estrogênio. Mas é interessante, porque essas mulheres que estão mais fortes até nessa fase inicial, o que se fala às vezes é que quem sente menos é quem está às vezes muito bem realizada, muito feliz. Isso às Tá vezes numa fase boa, uma fase tá se excelente exercitando da vida. E às vezes não está muito. se percebendo também, porque é um sintoma um pouquinho mais sutil. Porque às vezes é mais sutil, mas daí, muitas vezes, então, quando passa esse tempo, e aí sim é a janela de oportunidades, a gente sabe que hoje a gente tem evidência, né, dos benefícios de uma reposição hormonal bem feita, coisa que há uns 20 anos atrás se tinha um receio, hoje a gente evoluiu muito nesses estudos e nesse entendimento. Mas a janela de oportunidades é que depois de 10 anos em ausência do estrogênio, ou seja, em menopausa, a gente já perderia muitos desses benefícios e teríamos até uma contraindicação para o uso da reposição. Olha que interessante. E essas queixas mencionadas, né, de sarcopenia e sintomas geniturinários, geralmente são mais tardias. São mais tardias. E às vezes a gente tem que usar vários remédios e fazer várias coisas para controlar sintomas que seriam preveníveis pela reposição bem feita. Com certeza. E às vezes a gente perde essa janela de oportunidade por conta desse diagnóstico tardio. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que mulheres assim, acima de 60 anos e com um tempo de menopausa maior do que 10, a gente já não indica a terapia de reposição hormonal. E são mulheres que às vezes já chegam para nós com doença cardiovascular pré-estabelecida. Então a mulher já tem ali uma placa no coração e a gente não pode indicar. E que, olha que interessante, embora o estrogênio tenha todo esse efeito protetor que a gente viu, inclusive dados, né, comparando homens e mulheres antes dos 50 anos, homens infartam 7 vezes mais, né? Então, embora tenha todo esse efeito protetor, quando a mulher fica 10 anos ou mais em privação do estrogênio, aí repor estrogênio nesse momento aumentaria o risco ao invés de proteger. Olha então, só, gente, tem que toda interessante essa nessas questão. informações que a gente recebeu agora. Temos perguntinha da nossa audiência? Vamos de pergunta. Olha, chegou aqui uma perguntinha pra gente. Pergunta na tela. Pergunta da Valéria Cristina, do Rio de Janeiro. Valéria Carioca, seja muito bem-vinda aqui à sua consulta com hora marcada. Boa tarde para você também. Gostaria de saber se na menopausa a mulher pode ficar mais irritada. Com certeza. Com certeza, é um dos principais sintomas. Um dos principais sintomas. Que irritação é essa, né? Porque tem mulheres ou situações, né, que tiram a gente do sério mesmo. E queria saber qual é a característica que possa vir a nos trazer um direcionamento dessa irritação, que é a característica da menopausa. Ela é bem similar a uma TPM, né? Aquela irritação pré-menstrual, só que mais prolongada. Mais prolongada. E muitas vezes exacerbada ou piorada pela privação do sono. Sim. E aí é uma fase em que as mulheres têm muitos compromissos, né, de trabalho. Hoje a mulher, né, tem múltiplas funções e aí não dorme bem à noite e começa uma atividade de rotina de trabalho e isso vai se acumulando. Então, é uma irritabilidade que às vezes chega num limite, né? E se vê, né, quando a mulher se vê também de uma maneira diferente, você deve receber muito em consultório pelo ganho de peso. Né? Coisas que irritam muito uma mulher. Então a mulher se vê ali com queda no cabelo, piora da pele, ganho de peso, sem dormir bem. Não se sentindo bem fisicamente. Exatamente. Então, a irritabilidade ela se deve a processos multifatoriais, mas que todos podem ser manejados e conduzidos, obviamente de uma forma bem individualizada, né? Sim. E você fique acompanhando aqui a sua consulta, que daqui a pouco a gente vai trazer que caminhos são esses que podem te ajudar, é claro, a você conduzir e melhorar essa irritabilidade, melhorar a sua qualidade de vida. Queria, inclusive, aproveitar essa pergunta da Valéria para trazer aqui uma questão minha. Por exemplo, uma mulher que sofreu bastante com a TPM ali ao longo da vida e tudo mais, ela vai tender a ter esse processo, essa irritação mais certa, mais intensa ou não necessariamente? Geralmente é é o que a gente vê. Sim, né? Porque isso já mostra que ela é mais sensível
a essas alterações hormonais e principalmente depressão pós-parto. Mulheres que tiveram depressão pós-parto, ou seja, sentem muito essa queda abrupta. Então, são as que tendem a sofrer mais nessa fase. Então, é importante, gente, se perceber para entender aí por onde que pode vir a caminhar a nossa menopausa. Isso daí é um fato. Vocês comentaram a respeito dessa questão do engordar, né, da barriga. Queria aprofundar um pouco mais. Isso, muita gente fala assim, não tenho o que fazer, acaba engordando, existem caminhos, certo? Mas vamos primeiro entender, então, de que forma que a menopausa interfere nesse ganho de peso da mulher. Ela vai alterar a distribuição, né, de gordura corporal, aumentar a resistência à insulina e com isso vai ter um aumento ali de células adiposas, principalmente na região abdominal. Mas quando a gente fala isso, é muito importante frisar que isso também é modificável. Quando a pessoa já tem bons hábitos, já está com uma dieta adequada, a gente indica a dieta mediterrânea, mas enfim, uma dieta adequada, prática de atividade física, isso não ocorre de uma maneira tão exacerbada, né? Então, a gente gosta de alertar, mas também isso não é para causar um pânico que necessariamente toda mulher vai engordar na menopausa e vai ter esse aumento. Isso vai ter uma predisposição maior a ocorrer, mas são fatores mutáveis. A gente consegue melhorar muito mudando o estilo de vida. E é importante só a gente frisar e alertar, gente, que essa gordura concentrada no abdômen é um sinal de alerta, certo? Porque ela aumenta o risco cardiovascular. Perfeito. Isso é importantíssimo a gente trazer. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá agora. Rosana Pereira, de Fortaleza. Seja muito bem-vinda, Rosana. Depois da menopausa, comecei a sentir mais fadiga e falta de disposição. Fiz exames e deu tudo normal. Isso pode ter a ver com os hormônios mesmo assim? E aí? Pode ter a ver. E interessante, né? Quando a gente fala deu tudo normal dentro do que é previsto da menopausa. E como a gente comentou, a falta de estrogênio por si só já pode causar um cansaço, uma fraqueza muscular. E é um processo que vai se perpetuando, né? Porque então a mulher tem menos disposição para se exercitar, isso faz com que ela perca ainda mais músculo. Ela vai ter mais fome, mais vontade de coisas prazerosas, porque já está tendo alguns outros desconfortos. Então, é como se fosse um círculo vicioso mesmo. E isso pode não aparecer em outros exames, mas seriam justificáveis só pela falta do estrogênio. E aí, então, aproveitando essa pergunta da Rosana, quais são os exames que são necessários? Eu também imagino que essa conversa, né, a anamnese, para você entender a condição da sua paciente, seja de extrema importância. E aí eu aproveito também para perguntar quais são os sinais, o que a gente tem que ter muito claro na nossa mente para poder passar a informação certa, é claro, para o nosso médico de confiança, porque de nada adianta eu ir num médico de confiança e não saber aquilo que eu preciso relatar de fato. Claro. Eu acho que, independente do exame, uma alteração bem marcante antes da menopausa, no que seria então a pré-menopausa, é que pode acontecer um encurtamento do ciclo menstrual. Então, isso é algo para a gente ficar atento. Então, mulheres que tinham ciclos em média de 26 a 30 dias começam a ter um encurtamento e é comum até que anos antes da menopausa as mulheres passem a ter ciclos de 21 dias. Isso já mostra uma falta de progesterona, que é o primeiro hormônio que começa a cair na pré-menopausa. Então, esses sintomas clínicos são importantes. É muito comum que, enquanto ainda, às vezes, os exames de sangue estão normais mesmo, LH, FSH normais, a mulher já começa a apresentar esse ganho de peso. Então, é sempre importante falar sobre essas queixas e tentar achar opções terapêuticas independente dos exames, né? Porque a gente tem que valorizar muito essa queixa dos pacientes. Mas falando de exames, então, o estrogênio é produzido pelos ovários, que são estimulados por hormônios produzidos na nossa hipófise, tá? Então, a glândula central ali do nosso cérebro. E esses hormônios são os hormônios FSH, que são folículo estimulante e luteinizante. Esses são os primeiros que começam a alterar, ainda antes da queda do estrogênio. A gente dosa estrogênio também, e às vezes ele pode estar normal, mas a gente seguia por essa alteração desses exames que são da hipófise. Porque muitas mulheres acham que é só o estrogênio que comanda todo esse processo e só ele que determina. Ele é a via final, na verdade, né? A gente tem os outros...
E os exames de imagem também, né? Que é sempre importante a gente ter atualizado ali, ultrassom transvaginal, que vai ver a espessura do endométrio dessa mulher, ultrassom de mamas, que vai nos ajudar a definir a reposição hormonal. Porque a reposição hormonal ela é feita em conjunto, né? A gente precisa ver se tem algum outro tipo de doença, os exames cardiológicos também, fazer o rastreio cardiovascular, para aí sim poder programar um tratamento mais adequado para cada paciente. O tratamento é sempre individualizado, né? A gente pega muito isso em consultório, às vezes as mulheres chegam e falam, a minha vizinha usou isso e resolveu, eu quero também. Gente, hormônio não é assim, hormônio não é receita de bolo, a dose é muito individual, o que de repente a Lê pode usar, eu não posso, você não pode, então é algo muito individualizado para o médico e paciente estudar junto a melhor opção. Sim. Olha só que bacana, a doutora falando aqui, até me veio um questionamento. Quantas mulheres que em uma consulta ali para entender em que fase estava, se estava entrando ou não de fato na menopausa, quantas mulheres foram orientadas a fazer aí os seus exames cardiovasculares para entender por onde anda a saúde do coração? É com essa provocação que eu vou até o intervalo e te chamo de volta aqui para a gente continuar o nosso bate-papo juntos. Consulta ao doutor, volta já já. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta doutora está de volta. Antes de mais nada, deixa eu te contar uma curiosidade. Hoje, dia 4 de novembro, é o dia da favela. É o dia que o termo oficial surgiu. E a gente vai conferir juntos a importância dessa data. Essa data se tornou especial porque em 4 de novembro de 1900 o termo favela foi usado oficialmente pela primeira vez ao se referir ao Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Desde então, as favelas viraram símbolos de resistência, cultura vibrante e criatividade das periferias. Mas falar de favela é também lembrar dos desafios impostos pela desigualdade. Falta de saneamento, moradia precária, acesso limitado a serviços básicos. É uma realidade complexa, feita de gente que luta, erra, vence e resiste. Hoje, a data nos convida a reconhecer não apenas essa força, mas também a urgência de transformar condições de vida. Porque valorizar a favela é entender que a dignidade, espaço e oportunidade não são privilégios, são direitos. São direitos. E para você que chegou agora, deixa eu te contar um pouquinho a respeito do tema que nós estamos debatendo neste Consulta ao Doutor. Estamos falando aqui a respeito da menopausa. Quais são os sintomas mais característicos e os desafios, é claro, para diagnóstico e a importância do diagnóstico para que então seja definido e traçado um tratamento a fim de devolver para toda mulher a qualidade de vida que ela precisa. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.ritv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, porque eu tenho certeza que aquela sua amiga, aquela sua vizinha, enfim, passou agora pela sua cabeça e que ela precisa receber esse tipo de informação. E, inclusive, se ela se sentir à vontade, ou você também, encaminha pra gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Caso você não queira se identificar, não queira ser exposto, fique à vontade. É só sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado e trazer a sua mensagem de forma anônima, combinado? E temos a nossa clássica enquete já em seus minutos finais. Não deixe de participar, corre lá no nosso Instagram, @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Qual dessas frases sobre menopausa e coração, porque estamos aprofundando nessa questão, você acredita que é de fato verdadeira? Em falta mais comum após a menopausa. Se você acha que essa é a alternativa certa, clique nela. Ou então, a queda hormonal não afeta o coração, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só quem tem colesterol alto é que deve de fato se preocupar. Ou então, menopausa só causa calor e mau humor. Essa alternativa, então, pode vir a te representar. Clica lá que a gente vai trazer o conhecimento que você precisa. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar quem são as doutoras que estão aqui compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Débora Giron, cardiologista, e também a doutora Alessandra Henck, endocrinologista. Aproveito, é claro, para agradecê-las aqui mais uma vez no nosso bate-papo. Para lá de especial, gente.
E olha só, a gente foi para o intervalo com uma provocação que eu trouxe te questionando, caso você seja mulher, já tenha ido à sua consulta e sido direcionada para fazer então esses exames a fim de chegar nesse diagnóstico, você chegou a receber um pedido de exame para entender como que anda a saúde do seu coração? Então agora eu passo a palavra para a doutora que vai explicar para a gente a importância e o que precisa ser avaliado a partir disso. Perfeito. Bom, quando a mulher chega aí nessa fase, né, como nós sabemos que a menopausa influencia diretamente no coração, a gente precisa ter a dosagem do nosso colesterol. Bacana. Glicemia, né, para ver se você não está evoluindo com diabetes, com queda do colesterol bom e aumento do colesterol ruim. Fazer uma avaliação geral da saúde cardiovascular, então a gente tem exames específicos para ver o tamanho do coração, funcionamento, se existe algum tipo de artéria ali comprometida, das carótidas também, que às vezes a gente não fala, a gente fala só em coração e esquece, né? As carótidas são as artérias que ficam aqui no pescoço, que levam o sangue que o coração bombeia para o cérebro, que são as grandes responsáveis pelo AVC, que a gente precisa muito avaliar antes de fazer qualquer manejo hormonal. E sempre lembrar que pacientes que têm histórico familiar positivo para doença cardíaca já são pacientes de maior risco cardiovascular. Então, para essas pessoas, a avaliação tem que ser mais detalhada. Mas para toda mulher, eu indico sempre, pelo menos a partir dos 40 anos, um check-up cardiológico anual. Mulheres tabagistas, por exemplo, elas precisam ter um olhar também mais cuidadoso? Mais cuidadoso, porque elas também, né, o tabagismo é um fator de risco cardiovascular. O tabagismo, ele faz aquilo que a falta do estrogênio faz. Ele destrói ali o nosso endotélio, que é a camadinha dos nossos vasos, deixa essas artérias mais rígidas, mais propensas à formação de placas. Então, o tabagismo por si só já é um risco e o tabagismo associado à menopausa aumenta ainda mais o risco cardiovascular. Que importante, gente. Doutora, temos visto aí nas gôndolas das farmácias aquele teste de menopausa. Ele é seguro? Para qual momento que ele é indicado? Você conhece esse teste? Desculpe, não Nós conheço temos ali nas também. gôndolas, tem sido vendido assim como o teste de gravidez e tudo mais. E aí eu queria saber, uma curiosidade minha aqui, se eles são de fato importantes e eu imagino que eles não devam em nenhum momento substituir esses testes todos que vocês estão trazendo, a importância deles pra gente. Certamente não, até porque existe uma fase específica para a gente dosar essas gonadotrofinas, que são os hormônios hipofisários. Olha que bacana isso, gente. Em fase, por exemplo, de ovulação, esses hormônios podem subir também, então isso tudo pode ser confuso. Por isso, a interpretação médica do exame, ela acaba sendo até mais importante do que a coleta. E então, só um alerta, até porque isso pode causar, às vezes, até um pânico, né? De um exame alterado, exatamente. Isso que você falou até é importante, eu até puxo um gancho, porque tem muitas mulheres que têm o costume de abrir os exames e consultar ali o Google para entender o que eles podem estar revelando a respeito da saúde dela. E esse também é um caminho bastante traiçoeiro, afinal de contas, como você mesma disse, existem dosagens e níveis ali que indicam outras questões que só um médico, gente, com todo o seu know-how e conhecimento, é que vai trazer, é claro, esse direcionamento. Perfeito. Vamos de perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá agora da Patrícia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Patrícia, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde para você também. Tenho 46 anos e um ciclo menstrual muito irregular por causa da adenomiose. Como identificar se o sangramento já é um aviso da menopausa? Essas questões são bastante significativas, né? E confundem bastante. Muito significativas. E muito interessante a sua pergunta e, enfim, o seu caso. Patrícia, obrigada pela sua pergunta, porque, na verdade, como a gente mencionou, o primeiro hormônio a ter redução dos seus níveis de produção é a progesterona. E a adenomiose tem relação com isso, com um excesso de estrogênio, porque ainda a produção de estrogênio continua, mas a progesterona já começou a cair. Então, a adenomiose tem a ver com esse desbalanço estrogênico. E aí, na verdade, quando vier a menopausa, aí você, na verdade, deixa de sangrar. E aí até parece um alívio, mas, enfim, isso tem que ser tratado antecipadamente. E esse tratamento é feito com progesterona. Então, que também é um hormônio que está provavelmente já em queda nesse processo de perimenopausa. Que aí também, pela faixa etária, é possível também trazer esse direcionamento maior, correto? Sim, e por isso que nessa fase, a gente falou do encurtamento do ciclo, né? Mas eu não falei disso, que as mulheres podem começar a sangrar mais. Justamente por falta da progesterona.
Então, a reposição hormonal adequada e bem feita, ela começa antes da menopausa e a gente tem formas seguras de repor essa progesterona para minimizar esses sintomas. Nós estávamos falando agora, inclusive no intervalo, né? A gente estava aqui fofocando um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais, sim, né? Sim. Que o nosso organismo da mulher é muito complexo. Então, a gente estava falando adenomiose, endometriose, síndrome dos ovários policísticos, tudo isso que altera o ciclo menstrual torna mais difícil o diagnóstico e muitas vezes o manejo da menopausa, né? Mas quando eu digo mais difícil, não é impossível, mas vai ter que ter um olhar mais atento a isso. A gente estava conversando exatamente sobre isso. Inclusive, síndrome de ovários policísticos, que é a alteração hormonal mais comum das mulheres, pode causar ausência de menstruação. Então, quem nos ouviu e tem menos de 40 anos pode ficar, né, pensando, será que isso é menopausa? E, na verdade, também é uma condição tratável, importante que seja tratada, porque também aumenta o risco cardiovascular okay? E que causa também ausência de menstruação. Então, os diagnósticos, essa avaliação global é muito importante. Ela é complexa. E bastante individualizada, como você mesma trouxe aqui pra gente. Falando agora, aproveitando até essa dúvida aqui da Patrícia, falando um pouquinho sobre as opções que a gente tem, então, de tratamento, por que 20% foi um dado que eu peguei aqui, vamos ver se ele é aleatório ou nem tanto, porque só 20% das mulheres em climatério que fazem a reposição hormonal? Eu acho que muitas vezes porque nem todas pedem ajuda, outras vezes também porque os exames podem estar normais e muitos médicos podem não indicar. Mas o que a gente vê, às vezes, que é mais preocupante, eu estava conversando isso com a Débora agora, às vezes profissionais não especialistas da área começam reposições que a gente nem chamaria de reposição, né? Porque reposição é repor o que está faltando. Então, de novo, antes da menopausa, o que começa a faltar é progesterona, principalmente. E aí a gente vê tratamentos que não são reposições, são com doses suprafisiológicas, ou seja, doses muito mais altas de outros hormônios e que muitas vezes nem fariam parte dessa fase da mulher. E que aí, ao contrário, então, isso implicaria um maior risco cardiovascular. Isso nos preocupa muito, né, Débora? Muito. Porque a gente vê situações assim no consultório de pessoas que, às vezes, por nos assistirem, vão procurar ajuda mais cedo, mas acabam recebendo um tratamento inadequado, infelizmente. Agressivo, muitas vezes, A base, então, desse pensamento é, de fato, isso que você trouxe pra gente, é reposição hormonal. Justamente. Por isso a importância, então, de você fazer todos os exames, saber o que precisa ser reposto, qual é a dosagem daquilo que precisa ser reposto, enfim, é todo um cuidado e o acompanhamento. Não adianta você, eu recebi essa prescrição aqui da doutora, vou levar ali pra sempre na minha vida, não vou retornar, ou, enfim, esse mês o dinheiro tá curto, eu vou só no próximo, e isso daí pode acabar colocando em risco. Uma situação, por exemplo, se alguém te promete, nossa, a reposição muda a vida, a pessoa ainda nem entrou na menopausa e começa um tratamento que de fato ela sente uma energia e disposição acima da média, geralmente tem dose suprafisiológica, né? Do vídeo, olha que legal esse insight. E infelizmente isso vai implicar em aumento de risco cardiovascular. Então, ao contrário, isso não as está protegendo. Eu acho que é muito importante, assim, a gente sempre orientar. Primeiro, reposição hormonal é para o médico que tem manejo com o hormônio. Então, não é qualquer médico que pode fazer. Precisa ter uma especialidade, precisa ser um especialista, né? E é importante também que ela não vai ser uma coisa imutável ao longo da vida. Claro. Provavelmente, assim como os hormônios variam, a reposição também vai variar. Sim. Ela pode começar, por exemplo, como via oral, às vezes uma via transdérmica, uma via subcutânea, né, um implante, e isso vai ter variações, então ela não vai ser sempre de uma única maneira, ela vai ser reavaliada a cada novo sintoma, a cada oscilação dos exames, né? E existem várias vias, quem vai definir isso é o médico juntamente com a paciente. Às vezes a gente faz testes, a gente começa por uma via, depois migra para outra via, mas muito importante frisar, não faça reposição hormonal com uma pessoa que não seja especialista nisso, porque o malefício pode ser muito maior do que o benefício e a gente acaba tratando muito em consultório os efeitos colaterais ruins. Olha aqui, gente, dica anotada. Eu vou agora sair um pouquinho do meu script, daqui a pouco a gente volta a falar a respeito da reposição hormonal, porque o foco é trazer a sua dúvida aqui para o nosso bate-papo. Então vamos de perguntinha da audiência na tela.
Vamos lá da Edna agora, de Leme do Prado, Minas Gerais. Edna, seja muito bem-vinda. Tenho 49 anos, tomo anticoncepcional e antes a minha menstruação durava 4 dias, agora dura apenas 2. Será que já estou entrando na menopausa? Vamos ajudar a Edna? Vamos. Edna, é muito provável que você esteja entrando pela faixa etária, porque normalmente é nessa idade, 49, 50, até às vezes 52 anos. Essa alteração da menstruação em si não seria um indício para isso, porque, de certa forma, o anticoncepcional, ele até serve como reposição. Então, na verdade, nessa fase, existem anticoncepcionais, obviamente, mais indicados para essa fase de transição menopausal, onde a mulher ainda tem uma chance de gestação e, por isso, tem que se proteger. Então, na verdade, algumas pílulas servem como reposição. Então, você só vai conseguir ter certeza disso se fizer um teste parando para saber como é que estão os hormônios. Inclusive, em uso do anticoncepcional, a gente não consegue dosar os hormônios porque eles ficam alterados pelo uso da pílula. Mas, o que seria importante você conversar com o seu médico, como você está nessa fase, ver se essa é a melhor pílula, o melhor anticoncepcional para usar nessa fase de perimenopausa e depois reavaliar a substituição por uma reposição ainda mais fisiológica. Que interessante, agora me deu uma dúvida, Edna, aguenta aí. Por exemplo, no caso da utilização, então, desse anticoncepcional, quanto tempo que eu deveria parar de tomá-lo para, então, me submeter aos exames e ter um resultado mais certeiro? A gente precisa de pelo menos 3 meses para o eixo gonadotrófico se recuperar, e aí é que a gente veria alterações hormonais que a gente conseguiria dizer se estão alterados ou não. Mas aí tem que ter muita cautela nessa fase, porque, por exemplo, se o marido dela não é vasectomizado e não tem outro método, às vezes nesse teste acontece uma gestação indesejada. Aí temos uma janela de oportunidade de fato. Então, tem que ter muita atenção nisso. Então, às vezes, como é algo que é quase certo que entre 50 ou até 52 anos esse processo acontecerá, às vezes a gente nem faz esse teste, né? A gente só troca a forma da reposição, troca o método, mas sempre protegendo a paciente de uma gestação que às vezes é indesejada e que nessa fase pode acontecer. Inclusive gestações gemelares, porque existe um estímulo maior dos hormônios hipofisários e às vezes acontece uma ovulação mais potente, dupla, exatamente. Edna, muito obrigada pela sua pergunta, enriqueceu bastante aqui o nosso bate-papo. Vou correr para trazer mais uma dúvida aqui para as nossas doutoras. Na tela. Vamos lá. Clébia, do Rio de Janeiro. Clébia, bem-vinda. Tenho histórico familiar de câncer mamário e útero. O médico disse que não posso fazer reposição hormonal. Tenho 66 anos, o que fazer? Muito obrigada pela sua dúvida, porque eu queria chegar nesse ponto, inclusive, Clébia. Muito bem. A reposição hormonal não é uma contraindicação absoluta em casos de histórico familiar. Em caso de doença própria, antecedente de câncer de mama, sim. Mas, em caso de familiares próximos com câncer, isso não contraindica de forma absoluta. Obviamente que isso tudo é muito individualizado. Mas o que talvez chame atenção, em relação à sua idade e o tempo já de menopausa, é que realmente talvez você já não tenha benefício e talvez um aumento de risco. Então, talvez seja isso que seu médico esteja considerando, tá? Mas é importante essa individualização e o que a gente sabe hoje é que pacientes que têm parentes de primeiro grau com histórico de câncer podem repor, desde que com um acompanhamento muito próximo. É muito importante frisar, porque antigamente, né, devido a alguns erros ali de estudo, isso há 20 anos, ficou o mito que reposição hormonal causa câncer. Isso não existe, isso já caiu por terra nas últimas evidências há muito tempo. Mas ainda alguns profissionais propagam essa informação e muitas pessoas perderam a oportunidade de terem a sua reposição hormonal feita de maneira adequada por conta dessa informação errônea. Então, não é assim, não é uma verdade absoluta, né? A gente vê provavelmente ela talvez tenha tido essa janela perdida e agora, com 66 anos, a gente já não indica mais. Mas tem outros tratamentos que podem te ajudar. Então, seria contraindicado talvez uma reposição sistêmica, mas tem reposições, por exemplo, vaginais, que podem te ajudar muito em sintomas urogenitais. Então, tem várias coisas que dá para fazer por você, com certeza. Fitoterápicos para alívio dos vasomotores. E até a prática de exercício físico, com certeza, vai contribuir demais ali com esse quadro.
Kleber, muito obrigada, viu, pela sua dúvida. Vamos então conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Vamos lá, a gente perguntou qual dessas frases sobre menopausa e coração você acredita que é verdadeira? 65% alternativa mais votada. Infarto é mais comum após a menopausa, na sequência ali, menopausa só causa calor e mau humor, enfim. O que vocês acharam? Acho que o pessoal estava ali, ó, de olho aqui no nosso bate-papo, não estava? Exatamente. Porque todas ali causam uma certa dúvida, porque são reais também, mas muito bem. Ou frases muito ditas, né? Ah, calor e mau humor, mas só isso. Só causasse calor e mau humor. Uma visão meio... Estava resolvido, não é verdade? Queria que vocês deixassem, é claro, um insight final para quem está nos assistindo, enfim, só para encerrar aqui o nosso bate-papo. Começando por você, doutora. Eu acho que o mais importante de tudo sempre é prevenção. Tudo que a gente faz antes da menopausa vai impactar muito nos sintomas e na qualidade de vida depois. Mas para quem não começou ainda, nunca é tarde. Então, ter esses cuidados com esses pilares, né, de estilo de vida. Então, alimentação adequada, tentar ter um sono adequado, se exercitar. Ainda que você não tenha vontade de ir para uma academia, mas caminhe, se movimente. Eu acho que isso é fundamental em todas as fases e para a prevenção de tudo. E a outra mensagem é: encontre um médico de confiança e converse sobre as suas queixas, porque sempre tem algo mais a ser feito, mesmo que os exames às vezes não apontem aquela questão que você está mencionando. Bom, reforço, né, todas as orientações da Lê. Lógico que a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Se a gente puder não precisar de um tratamento agressivo, se a gente conseguir prevenir, passar por uma menopausa mais suave possível, que todas nós mulheres desejamos. Mas o que eu oriento é busque orientação médica e também outros recursos, né, de melhorar a sua qualidade de vida no geral, um auxílio da parte terapêutica, psicológica, auxílio familiar, compartilhe com outras mulheres, porque muitas mulheres passam por isso sozinhas. Caladas. Né? Caladas. Então, a gente, às vezes, né, como você falou, tem mulheres que falam que não sente nada. Será que não sentiram ou se calaram? Quando a gente vai conversar, a gente vê que a grande maioria se cala. Então, converse com amigas, busque informações, busquem melhorias. Sempre tem algo a ser feito. Às vezes não vai ser com remédio, mas existem caminhos. Obrigada, gente. Muito obrigada por esse bate-papo. Espero que você do outro lado da telinha também tenha gostado. Aproveito para deixar os contatos da doutora Débora Giron. Deixe à sua disposição o Instagram. Doutora Débora Giron, super fácil, 0 operadora 11, WhatsApp 943656092. E a Alessandra Henk, deixe à sua disposição o Instagram, Henk Brasil, _endocrinologia, WhatsApp 0 operadora 11 958080118. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente restinho de tarde. Lembrando, as perguntas não respondidas estarão aonde? No nosso Instagram. Confere lá mais tarde. Até mais, gente, e até amanhã. Obrigada mais uma vez.